Olá pessoal, nessa segunda aula da disciplina de modelagem e simulação de sistemas, nós vamos falar das etapas do processo de simulação. Nós temos como objetivo conhecer as principais etapas de um projeto de modelagem e simulação e também identificar as principais atividades que devem ser realizadas em cada uma dessas etapas. De maneira geral, o processo de modelagem e simulação de sistemas é dividido em 4 etapas. A etapa de planejamento, a etapa da modelagem, a etapa da experimentação e, por fim, a etapa de tomada de decisão e conclusão do projeto. Essa figura aqui, ela traz essas 4 grandes etapas e as principais atividades que nós temos que desenvolver dentro de cada uma delas. Na primeira etapa, aqui no planejamento, então, nós devemos iniciar fazendo a formulação e a análise do problema. Nessa parte aqui, nós devemos fazer algumas perguntas como o porquê que o problema está sendo estudado, que respostas eu espero alcançar, quais são as hipóteses que eu tenho, quais são as restrições. Então ainda é uma análise bem preliminar para que o cliente tenha claro aquilo que ele quer, aquilo que ele está esperando, né? Para que depois ele não vá, durante o desenvolvimento do projeto, para um caminho errado e tenha gastos de tempo, de recursos e chegue no final ele não tenha as respostas adequadas. Bom, depois disso nós vamos para a parte de planejamento do projeto. Então agora, já sabendo o que nós queremos saber, quais são as respostas que nós queremos, agora nós vamos trabalhar, vamos desenvolver o cronograma desse projeto, que atividades têm que ser desenvolvidas, em que prazo, quais são os recursos que vão ser necessários, sejam eles financeiros, sejam eles de pessoal, que normalmente é o que demanda mais trabalho na modelagem e simulação, recursos tecnológicos, eu tenho todas as ferramentas que eu preciso, eu vou ter que adquirir alguma coisa, e também vamos detalhar os cenários que precisam ser investigados. A partir das perguntas que eu elenquei na etapa anterior, né, das respostas que eu quero obter, agora eu vou detalhar os cenários. Por exemplo, uma pergunta que eu quero ter eu posso ou eu devo contratar mais pessoas para a minha empresa? E agora eu vou ver quais são esses cenários aí. Um primeiro cenário, eu vou contratar uma pessoa, vou contratar 2 pessoas. Outro cenário, não, eu não vou contratar ninguém e vou dar capacitação para aumentar a produtividade delas. Ou vou comprar uma nova máquina que vai auxiliar ou que vai tornar mais rápido o trabalho daquelas pessoas. Aqui então eu vou detalhar todos esses cenários que nós queremos investigar. Depois disso, nós vamos para o modelo conceitual. O que é um modelo conceitual? É o esquema de como o nosso processo funciona. É o início da criação do nosso modelo. Nós vamos definir, então, quais são os componentes desse sistema. Que máquinas eu tenho interagindo ou que pessoas eu tenho interagindo desse sistema. Que variáveis são importantes de eu monitorar? É o tempo de atendimento? É o tempo de fila? É a quantidade de pessoas na fila? Ou a quantidade, né, como eu falei no slide anterior, no projeto de redes ali, é a quantidade de pacotes aguardando para ser roteado? Que informações eu tenho de importante que eu preciso colocar nesse modelo? Essa representação ela pode ser gráfica ou pode ser um pseudocódigo representando o funcionamento do sistema. Normalmente a representação gráfica é mais usada por ela ser mais simples. E aqui, normalmente nós usamos a abordagem de uma prototipação, pensando em engenharia de software, né, a técnica de prototipação, com uma interação bastante forte com o cliente, para que nós possamos entender o que ele quer, vamos mostrando o que está sendo feito e vamos tendo feedback até que nós tenhamos esse modelo escrito da melhor forma possível. Depois dessa primeira etapa aí da definição do modelo, então vamos imaginar que ao terminar essa etapa eu tenho um fluxograma representando aqui por onde as coisas fluem dentro do nosso sistema. Depois disso nós vamos para a coleta de dados, primeiro uma coleta de macroinformações e depois uma coleta de informações um pouquinho mais detalhadas, né?
Essas informações aqui, elas servem para que a gente possa, depois do modelo conceitual estar pronto, obter os dados que vão ser usados como os parâmetros do sistema. De quanto em quanto tempo eu recebo um pedido, ou de quanto em quanto tempo chega um cliente no banco, de quanto em quanto tempo chegam pacotes para serem roteados. Qual é o tempo médio de atendimento desses clientes ou o tempo médio para encaminhar? Então, tudo isso nós vamos fazendo coletas. Essas coletas elas podem ser feitas de duas maneiras diferentes. Coletas manuais ou coletas automatizadas. Dentro das coletas manuais, nós podemos destacar pessoas anotando, né, dados. É muito comum quando a gente vê empresas que fazem gerência de trânsito, então você tem ali pessoas com coletes, né, em esquinas anotando de quanto em quanto tempo passa um carro, para onde que vai, para onde que vem. Então isso é uma coleta manual de dados. Ou nós podemos também fazer uma coleta automatizada através de sensores, através de câmeras, que aí você acaba simplificando esse processo de coleta de dados. Uma outra questão, uma outra forma é através de arquivos de log, por exemplo. Vamos imaginar num banco. Num banco, atualmente, sempre que a gente chega, nós tiramos uma senha. E ali na senha tem o horário que nós retiramos. Quando nós somos atendidos, também fica registrado o horário que a pessoa com aquela senha foi atendida. Esses dados ficam no registro de log do sistema. Então nós não precisamos ficar lá num banco contando de quanto em quanto tempo chega pessoas. É só nós olharmos esse arquivo de log de tempos atrás que nós conseguimos essa informação. Então essa parte aqui é uma das etapas mais custosas de um processo de simulação. Normalmente nós levamos tempo, ainda mais se nós não temos esses arquivos com registros históricos, que é a forma mais simples que a gente tem. Se, não tendo esses registros, a obtenção dos dados atuais não pode ser feita de maneira automatizada por sensores ou por câmeras, que ela facilita, mas tem um custo. E aí a terceira alternativa, então, a coleta manual, que normalmente é a mais trabalhosa e, embora ela não envolva recursos tecnológicos, ela também não é tão barata, porque você tem o custo das pessoas que estão ali. Mas é a etapa essencial para que o nosso modelo represente bem a realidade. Depois nós vamos para a tradução do modelo. Na tradução do modelo, nós vamos fazer a codificação, a programação desse sistema. Nós podemos fazer isso de 3 maneiras diferentes. Uma, usando linguagens de programação genérica, C++, Java, Python, qualquer linguagem, nós podemos criar um modelo de simulação nessas linguagens. Qual é a vantagem disso? A flexibilidade. Como é uma linguagem genérica, eu posso programar aquilo que eu quiser da forma que eu quiser. Mas a desvantagem é que eu vou ter que começar tudo do zero. Toda a implementação dos métodos terá que ser feita nessas linguagens. Então isso dá bastante trabalho. Com o tempo surgiram algumas linguagens específicas para simulação. Uma das mais conhecidas é o Seaman. Essas linguagens são semelhantes às linguagens de programação, elas têm uma boa versatilidade, mas elas trazem funções prontas específicas para a simulação, o que nos dá um ganho de tempo na hora do desenvolvimento. E a terceira abordagem é usando ferramentas de simulação. E aí nós vamos destacar o Arena, que é uma das ferramentas mais usadas no mundo todo, ProModel, Simul, então tem várias ferramentas que fazem isso aí. Nessas ferramentas, então, são ferramentas gráficas em que nós podemos construir o nosso modelo de uma maneira mais intuitiva e executar as simulações, analisar os resultados sem precisar tanta programação. Nessa disciplina nós vamos usar o Arena. Depois nós vamos para a etapa de verificação do modelo. Nessa etapa nós temos que ver se o nosso modelo não tem erros de sintaxe, certo? Dependendo da linguagem que a gente usa, esses normalmente são os mais simples de identificar. Mas depois nós temos que ver se nós não temos erros de lógica também. Será que aquele modelo está representando fielmente o sistema? Será que eu liguei os componentes de maneira correta? Será que uma peça, ao sair dessa máquina, vai realmente para aquela? Será que o tempo que ela leva para fazer esse processo está correto? Então, tudo isso eu tenho que analisar.
E eu tenho que verificar isso analisando se o resultado que ela está me apresentando condiz com a realidade, certo? Então existem uma série de técnicas específicas para que nós possamos fazer a verificação e a validação do modelo para ter certeza que o nosso modelo está correto. Feito isso, então nós já terminamos as duas primeiras etapas. Na primeira a gente planeja o que quer fazer, coleta algumas informações. Na segunda a gente coleta mais informações, constrói o modelo e testa o modelo. Bom, feito isso, nós vamos para a parte de experimentação. Aqui entra a necessidade de alguns conhecimentos estatísticos. A simulação, como nós estamos simulando sistemas aleatórios, obviamente ela usa números gerados aleatoriamente para gerar ou para simular o comportamento desse sistema. Agora, se os números são gerados aleatoriamente, isso quer dizer que os resultados dependem, obviamente, desses números, eles também vão ser aleatórios. E aí vem a dúvida, será que eu posso rodar o meu sistema 2, 3 vezes e ter alguma conclusão útil a partir deles? Obviamente a gente sabe que não. Por isso que eu preciso de todo um planejamento experimental. Eu preciso definir quantas vezes eu vou executar esse meu programa, quais são os fatores que eu estou analisando, quais são os níveis desses fatores, ou seja, quais são os valores que cada fator pode assumir. Qual é o melhor delineamento experimental que eu vou ter? Eu vou ter aqui experimentos que eu vou mudar um único fator por vez, ou eu vou mudar vários fatores e ter um experimento fatorial, certo? Então tudo isso a gente tem que entender um pouquinho de estatística experimental para conduzir esses experimentos de uma maneira correta. E depois disso, aí sim, nós vamos fazer a experimentação propriamente dita. Vamos imaginar, nós precisamos fazer 50 replicações, ou seja, rodar o sistema 50 vezes. Vamos imaginar que nós tenhamos ali duas variáveis que eu estou querendo testar. Cada variável, então, eu vou testar com X vezes a replicação. Cada variável pode assumir tantos valores diferentes, 2, 3 valores diferentes. Depois de fazer isso e rodar todos esses testes, aí nós vamos para a parte de análise estatística dos resultados, que novamente é estatística básica daí. Eu vou calcular ali média, calcular mediana, calcular desvio padrão, vou calcular intervalo de confiança, se aquilo está dentro dos padrões que eu gostaria, ou se não tiver, eu vou ter que voltar e repetir mais algumas vezes a etapa de experimentação, ou seja, rodar esse processo mais algumas vezes. Então, tudo isso faz parte da etapa de experimentação, que é a parte tanto de planejar quantas vezes eu vou rodar e como eu vou rodar o sistema, rodar essa simulação e depois analisar os dados. Feito isso, aí nós vamos para a última etapa, que é a parte de tomada de decisão e conclusão do projeto. Na tomada de decisão, então, basicamente nós vamos comparar as alternativas, né? Quando eu mudei o valor de um determinado parâmetro, qual foi o impacto disso no resultado, qual foi que deu o menor tempo médio de atendimento, qual foi a configuração do sistema que trouxe menos fila, qual foi a configuração do sistema que trouxe menor gasto para mim, qual delas eu vou aplicar, lembrando que não vai ter uma alternativa que seja melhor em tudo, então a gente tem que trabalhar, fazer as simulações e pensar sobre os resultados que ela nos dá. E aí, por fim, nós vamos para a parte de documentação e apresentação, que é a última etapa, tem muito a ver com a parte de engenharia de software aqui, para que nós possamos documentar aquele modelo, documentar como os experimentos foram feitos, documentar os resultados, para que futuramente, se eu quiser retomar esse modelo, se eu quiser usar para outras situações ou se eu quiser rediscutir os trabalhos, eu tenha todos os registros de como eles foram obtidos para que nós possamos compreendê-los, né, e dar sequência ao trabalho. Alguns erros aí que são bastante comuns no processo de modelagem e simulação de sistemas, temos que tomar cuidado. Primeiro, um pouco conhecimento sobre a metodologia e a ferramenta utilizada.
Nós vamos ver ao longo da disciplina que usar o Arena, que é a ferramenta que nós vamos trabalhar aqui, e outras, é relativamente fácil. Então, construir um modelo no Arena não é uma tarefa difícil. E aí é tentador para as pessoas, vamos chegar no Arena e vamos fazer todo o nosso modelo ali. Mas o processo de modelagem e simulação é muito maior do que simplesmente a construção do modelo do Arena. Nós vimos que tem que ter todo um planejamento prévio e todo um conhecimento de estatística posterior para que aquilo seja ou gere resultados corretos. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não cair nessa tentação de como eu sei usar o Arena, então eu sei modelagem e simulação. Outra coisa, objetivos pouco claros. Às vezes a pessoa quer modelar, mas não sabe exatamente o que ela quer saber. Quando eu não sei qual é a pergunta que eu vou fazer, qualquer resposta que vier para mim tá bom. Só porque provavelmente não era a resposta que vai me levar à solução do meu problema. Um outro ponto é a construção de modelos muito detalhados, certo? Na ânsia de representar o mais fielmente possível o sistema real, a gente acaba colocando muitos detalhes no modelo e detalhes que não vão agregar muita coisa no resultado. E às vezes esses detalhes acabam atrapalhando, acabam confundindo a pessoa que está usando o modelo e também acaba gerando um consumo, um gasto de tempo, tanto na hora de construir o modelo quanto tempo de processamento. Nós vamos ver que tem alguns casos aí que os modelos ficam mais de horas, às vezes dias rodando, dependendo do tamanho do modelo e de quantas vezes eu preciso executar para ter um resultado correto. Então nós temos que ter cuidado e saber filtrar apenas aquilo que é relevante para os objetivos, as respostas que eu quero saber. E outro detalhe, também outro erro muito comum, é a obtenção de conclusões com base em uma única ou em poucas replicações. O meu modelo demora muito, então eu vou rodar ali 1, 2, 3 vezes e tá bom. Não tá bom. Por isso que a gente tem que ter todo aquele embasamento estatístico para saber quando um resultado é confiável ou não. E assim nós fechamos essa segunda aula de modelagem e simulação. Nas sessões 1.4 e 1.5 do livro do professor Paulo Freitas, vocês têm maiores detalhes com aquela figura que eu apresentei aqui e algumas explicações a mais sobre cada uma das etapas. Até a próxima, pessoal!